mais ou menos qual é o tema de hoje, né? Isso, vai ter barquinho, vai ter muitas coisas hoje, certo? Até tempestade. Vixe. Pronto, hoje a gente vai falar sobre a lição de Jesus acalma a tempestade, certo? Mas primeiro a gente vai orar ao Senhor, tá bom? Vamos fechar os olhinhos. Muito bem. Papai do céu, obrigada por mais um dia. Obrigada por mais essa aula da nossa EBD. Nos ensina a te adorar e nos ensina a te honrar. Abençoa a nossa aula, abençoa a nossa família e que nós possamos, nessa aula, aprender um pouco mais de ti. Em nome de Jesus, amém. A nossa memória em ação de hoje, ela vai estar lá em Marcos. Você já pegou a sua Bíblia? Eu já peguei a minha, certo? Vai lá correndo pegar, tá bom? Ela vai estar lá em Marcos, capítulo 4. Isso. Lá no versículo 41, certo? Tem lá no finalzinho, certo? Aí tem assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem será que disse essa frase, hein? A gente vai descobrir na história de hoje. A nossa historinha, ela vai estar lá também em Marcos, certo? No capítulo 4, só que ela vai do versículo 35 ao 41. Vamos ler? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certa vez, Jesus, ele tinha passado o dia pregando, né? O dia falando do amor de Deus. Ele fez milagres, então ele estava muito cansado. Então ele decidiu convidar os seus discípulos para ir juntamente com ele para o outro lado do lago, certo? Então ele entrou no barco e chamou os seus amigos, que eram os discípulos. Só, gente, que onde Jesus ia, a gente já sabe, né? Existia também as outras pessoas que acompanhavam Jesus. Então, foram também outras embarcações, outros barquinhos também foram com Jesus. Só que Jesus estava tão cansadinho, tão cansado, que ele decidiu repousar. Ele foi descansar. Então, pegou a sua almofadinha e ele foi dormir. Só que os discípulos continuavam acordados, certo? E aí foram navegando, né? Só, gente, que de repente começou uma grande tempestade. As ondas estavam muito altas e eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. E todo mundo estava gritando: Meu Deus, o que a gente vai fazer? E agora? O que será de nós? E aí, gente, eles estavam tão aflitos, tão nervosos, tão preocupados. E Jesus estava dormindo. E eram muitas ondas, e as ondas muito altas, e estava entrando água no barco. E eles não sabiam mais o que fazer. Aí eles começaram a conversar: Vamos chamar Jesus, vamos chamar Jesus. Então eles foram lá: Jesus, você não se importa que a gente está aqui nessas ondas altas e revoltas e você não faz nada? Aí Jesus acordou assim,
todo sem saber o que estava acontecendo. E ele perguntou: o que está acontecendo? O que vocês estão desesperados? Ele falou: Jesus, está tendo uma grande tempestade, você não se importa com a gente? Então Jesus, naquela ventania toda, Jesus mandou que o mar se aquietasse e que as ondas e o vento soprava. E Jesus, olhando aquela situação, disse: vento, se cala, mar se aquieta. E de repente, gente, olha que bonança, tudo se acalmou. E os barquinhos voltaram, né? Todo mundo navegando normal. Olha, o outro tinha caído aqui. Então, tudo ficou em paz, apaziguado, né? Então, os discípulos ficaram olhando uns para os outros sem entender nada. O que foi isso, né? Aí Jesus ficou assim: gente, por que vocês ficaram assim? Vocês não têm fé? Por que vocês ficaram preocupados e temerosos? Vocês não têm fé e vieram me acordar? E eles ficaram olhando, Jesus brigando com eles, né? E eles ficaram se olhando uns para os outros e tentando entender o que tinha acontecido. Então foi nessa hora que eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então Jesus explicou para eles que tudo é possível naquele que crê, né? Naquele momento, Jesus percebeu que eles não estavam confiando em Jesus. Eles viviam com Jesus, né? Acompanharam vários milagres, eles acompanharam várias vezes Jesus pregando, falando do amor de Deus, mas eles ainda não confiavam em Deus, não acreditavam que Jesus podia fazer todas as coisas, né? Então, isso também acontece com a gente. Às vezes a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração e a gente não confia em Deus. A gente fica tão apavorado, tão aflito durante as dificuldades da vida que a gente fica com medo, né? Quem aí não ficou algum dia com medo dessa doença que surgiu, né? Mas a gente não pode deixar o medo invadir o nosso coração. Quem é que mora no nosso coração? Jesus, né? Ele é o único que pode ser o dono do nosso coração. Então a gente deve confiar que Deus está no controle de tudo e que Ele pode nos ajudar. Ele cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, da nossa casa. Amém? Bom, gente, agora a gente vai para nossa parte da aula prática, certo? Que a gente vai aprender como fazer um barquinho, tá bom? Dobrar a folha ao meio. Tem que ser bem direitinho, certo? Senão não vai ficar bom. Pronto, tem que passar o dedinho assim pra ficar bem alinhadinho. Depois você vai dobrar formando um triângulo. De um lado e depois do outro. Lembra de sempre passar o dedinho, tá bom? Pronto, fica assim, ó. Aí vocês vão dobrar essas abinhas aqui. Dobra pra frente. Vira. E dobra o outro lado. Ficou um chapéuzinho, né? Aí você abre. Pode ajeitar aqui pra dentro, o outro lado também. Dobra de novo, certo? Pronto. Aqui você vai como se fosse abrir o chapéuzinho. Abre um lado.
e abre o outro. Abriu de novo. Sempre tenta encaixar um lado com o outro lado, ó. E por fim você vai puxar. Pode amassar assim pra ajeitar. E tá pronto o nosso barquinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula, tá bom? Um beijo!